podes me usar, Senhor. Abra o meu coração. Vamos aplaudir o Senhor, amém? Podeis assentar no nome de Jesus? Diga assim comigo, como um reavivamento. Diga, igreja, como um reavivamento. Não estou ouvindo, estou surdo. Como um reavivamento. Quase que consegui ouvir. Como um reavivamento pode passar desapercebido. Bem rápido. Como um reavivamento pode passar desapercebido? Pastor, nem sei o que é avivamento, nem reavivamento, não sei de nada. Então vamos saber um pouco pela palavra o que seria o reavivamento e como um reavivamento pode passar desapercebido. Isso importa dizer que alguém não está percebendo que o reavivamento está fazendo parte, está entre nós. Assim foi com Jesus. Jesus, ele não é o reavivamento, ele é o próprio avivamento. Jesus, o nascimento de Jesus, o Messias, ele já ficou predito. Vários profetas, vários personagens da Bíblia já profetizavam, já tinham revelações, visões, enfim, já relatavam a vinda do Messias. E a vinda do Messias aconteceu. Olhe para mim e preste muita atenção nisso que eu vou dar como uma pequena introdução. Nós vemos, antes da vinda do Messias, muitos dos religiosos, eles oravam pedindo pela vinda do Messias. E a vinda do Messias aconteceu, sucedeu. Porém, quando ele esteve num corpo físico humano, aqueles que oraram, aqueles que declararam, que suplicaram, que pediram para que isso acontecesse, não tiveram discernimento suficiente para entender quem era Jesus. Que aquele filho do homem, que aquele homem que andava de um lado para o outro e atraía multidões e devolvia a vista aos cegos, colocava os paralíticos, coxos a andar, devolvia as condições de ouvir por aquilo que o demônio havia trazido, um espírito da surdez. Então este que andou entre nós, como a Bíblia relata, era a figura do Messias. E muitos oraram e pediram para que isso acontecesse, para que ele viesse. E ele veio, amado. E os líderes religiosos oraram, ensinaram sobre esta vinda do Messias. Porém, quando ele veio, aquelas pessoas não tiveram discernimento suficiente para entender que o avivamento havia chegado. E pegando este gancho desta introdução, eu quero dizer para vocês que como pode um reavivamento passar desapercebido no nosso meio? Alguém gostaria de levantar sua mão e eu dou o microfone para que você me dê uma resposta? Como um reavivamento pode passar desapercebido no nosso meio e na nossa vida? Então é isso que nós vamos discorrer um pouco pela palavra. Coloque em João 9, por gentileza, a partir do versículo 39. João 9, 39. Melhor, vamos para o 35, vamos começar no início. João 9, 35. Diz assim: soube Jesus que o haviam expulsado. Ele está falando de alguém que foi ministrado por Jesus, ele está falando de um personagem que ele foi alcançado pela misericórdia e graça de Deus através da vida de Jesus, devolvendo a visão àquele cego. Então Jesus está falando sobre este personagem. Soube Jesus que o haviam expulsado, e achando-o perguntou-lhe: crês tu no Filho do Homem? Segue. Respondeu ele: quem é, Senhor, para que nele creia? Quem é o Filho do Homem?
Jesus pergunta. E este homem diz assim, volta por favor. E este homem pergunta assim, quem é, Senhor, para que nele eu creia? Segue. Disse-lhe Jesus, já ouviste, e é ele quem fala contigo. Já ouviste, você está olhando para o Filho do Homem, para o Messias, para o enviado, sou eu. Segue. Disse o homem, creio, Senhor, e o adorou. Segue. Prosseguiu então Jesus, dizendo a seguinte palavra, e nela que eu vou me basear nesta noite para discorrer um pouco sobre este tema. Prosseguiu então Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, se tornem cegos. Segue. Alguns fariseus que ali estavam com ele, ouvindo isso, perguntaram-lhe, porventura somos nós também cegos? Respondeu-lhes Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado, mas como agora dizeis, nós vemos, permanece o vosso pecado. Até aqui. Nós estamos diante, amado, de uma palavra que muitos poderiam entender, mas não é contraditório? Jesus dizendo no versículo 39, eu vim a este mundo para julgamento, porque a primeira vinda de Jesus, nós sabemos que ele não veio para julgamento, e sim ele veio para salvar os que haviam perdido. Mas aqui, por detrás deste versículo 39, há uma revelação e há uma compreensão, um entendimento que nós precisamos adentrar profundamente nessa palavra para que nós tenhamos a revelação. Então revelou Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Ele veio para um povo que orou para que ele viesse. Só que esse povo, embora eles vissem, eles tivessem visão de enxergar, eles estavam cegos espiritualmente, porque o próprio Messias estava diante deles, fazendo sinais, prodígios do sobrenatural. Então o Filho de Deus estava no meio deles, porém eles estavam cegos, eles viam, mas eles estavam mais cegos do que aqueles que fisicamente, diz a palavra, estavam cegos. E parece ser meio que uma contradição isso que eu estou a ler, mas não há nada de contradição. Eu vim a este mundo para julgamento, eu vim para dizer que aqueles que oraram por mim, aqueles que clamaram para que aquilo que desde o Antigo Testamento vem se relatando a respeito de mim, sobre a vinda do Filho de Deus, estas pessoas, elas estão cegas espiritualmente. Então, trazendo para uma aplicação para os dias de hoje, muitas das vezes, infelizmente, nós estamos como esses líderes religiosos, como cristãos religiosos, aonde o reavivamento já faz parte da nossa vida, está em nós, sobre nós, dentro de nós, e nós estamos permitindo que passe desapercebido. Como assim o reavivamento está dentro de nós? Está na pessoa do Senhor Espírito Santo. O reavivamento, aquilo que nós buscamos, nós pregamos aqui domingo sobre as chaves para um reavivamento e nós aprendemos muita coisa. Terça-feira eu reiterei parte dessa palavra com outra palavra que estava em Mateus, na Escola em Cristo, e mais um pouco nós aprendemos sobre as chaves do reavivamento, para o reavivamento. E agora nós estamos dizendo que esse reavivamento, ele pode já estar entre nós, em nós, e nós nem percebermos isso, passar desapercebido. E aqui nós vemos, por essa passagem, que este povo, eles estavam cegos na sua visão, porque eles contemplaram o Filho de Deus, e foi categórico a resposta que Jesus ele dá, tipo assim, no versículo 36, o homem respondeu, quem é ele, Senhor, para que eu possa nele crer? E Jesus lhe assegurou, tu o estás vendo, é este que te fala, ou seja, sou eu. Meu filho, sou eu que te falo, sou eu que te curei, eu sou o Filho de Deus. Então muitas das vezes, amado, o Espírito Santo que agora faz a função de Jesus, de estar no nosso meio, ele é o próprio reavivamento.
O reavivamento virá a partir da pessoa do Senhor Espírito Santo, da sua presença sendo manifestada através das nossas vidas. Não há outra maneira de nós entendermos o que seria o reavivamento. Seria a presença de Deus sendo devolvida para as nossas vidas. Sem esse despertamento, sem esse desejo, sem essa presença revigorada, reavivada dentro de nós, não haverá reavivamento. O que é o reavivamento? É voltar àquelas condições aonde te levou a você aceitar a Jesus. Aonde foi despertado em você, por uma palavra, por várias palavras, algo que você sentiu, algo que queimou dentro de você. Houve um amor despertado dentro de você, houve uma paixão aonde você se apaixonou, onde você amou a Jesus, aonde você creu que Ele é o Filho de Deus, e lá você teve um verdadeiro encontro com o Senhor. E você foi convidado a entregar sua vida a Ele e recebê-lo como Senhor, e você levantou as suas mãos em alto e bom tom, e você de livre e espontânea vontade, voluntariamente, creu com o teu coração e confessou com a tua boca. Você recebeu o Senhor. Porém aquilo durou talvez algumas semanas, meses, até mesmo alguns anos. Mas com o andar dos anos, dos dias vindouros, algo foi acontecendo para pior dentro de cada um de nós. E houve um esfriamento. E aquela condição exacerbada, aquela condição que nós amávamos o Senhor, não medíamos esforços para estarmos na igreja, agora já não é mais da mesma forma. Antes nós vínhamos debaixo de chuva, nós vínhamos a pé, se tínhamos carona, amém, se tinha ônibus, amém, mas agora não tem ônibus, não tem carona, e nós vínhamos debaixo de chuva, se tínhamos dinheiro, comprávamos um bilhete e vínhamos de ônibus, mas agora qualquer coisa é motivo, é uma motivação para nós não estarmos mais buscando ao Senhor. Por isso que Deus está nos dando como um reavivamento, ele pode passar desapercebido. O reavivamento que nós deveríamos estar buscando, amado, ele está dentro de nós. É a pessoa do Senhor Espírito Santo. Quando nós realmente crermos que aquilo que nós precisamos, para que nós voltemos à condição que outrora nós tínhamos no passado, está dentro de nós, nós não sofreríamos tanto. Porque o que decepciona as pessoas, o que faz as pessoas desistirem, fraquejarem, não quererem mais nada com Deus, é porque elas têm focado os seus olhos ou depositado a sua motivação, depositado a tua fé em homens, em instituições, em igrejas, hipoteticamente. Temos depositado muitas das vezes a nossa confiança, a nossa devoção na religião, em líderes, e muitas das vezes nós nos frustramos. Assim também não é só aqueles que compõem o banco de uma igreja, que são considerados membros do corpo de Cristo, mas muitas das vezes nós que somos líderes, aqueles que têm a incumbência de conduzir as ovelhas de Jesus para o reino dos céus, também passam pelo mesmo ataque e pela mesma frieza de coração, quando as coisas começam a não se encaixarem mais, não sair como nós desejamos. Começa uma tristeza no coração dos líderes, ele começa a se tornar uma pessoa fraca, e ele começa a perceber que ele não reúne mais condições para ele prosseguir, sem que haja um reavivamento. Então a convocação nossa para 2018 é uma busca incessante, como nós lemos em Jeremias 29:13, a maneira correta de buscarmos ao Senhor, encontrarmos, é buscar a Ele de todo o coração. Junto com Mateus 22:37, nós percebemos que tem que ser de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. O reavivamento é algo que tem que ser perseguido, mas fácil de encontrar. Está dentro de nós. Vocês conseguem gravar isso, sim ou não? Está dentro de nós esse reavivamento. É uma busca por Ele. Por Ele quem? Por Deus. Por Ele quem? Por Jesus. Por Ele quem? Pelo Senhor Espírito Santo. É através do Senhor Espírito Santo. Não há outra maneira. Porque assim, o povo, quando ficou sabendo que nasceu Jesus lá em Belém, numa manjedoura, enfim, até os céus convergeram, as estrelas indicavam que havia nascido o menino, o prometido Messias, a ponto de pessoas viajarem distâncias, quilômetros longínquos, para adorar aquele menino que houvera nascido e para presenteá-lo.
Então entenda que quando nós entendemos algumas coisas, amado, nós passamos a viver por aquilo que nós começamos a sentir no nosso espírito. Pessoas longínquas, elas sentiram que Jesus havia nascido, e dirigidas por uma força, por uma intuição, por um discernimento, elas foram em busca do Senhor. Porém, Jesus andou, sendo Ele a própria pessoa, entre multidões, porém aqueles que oraram, que desejaram a vinda dEle, o repudiaram, não o receberam como Filho de Deus. Então entenda a situação, o quanto Jesus ele padeceu, o quanto ele sofreu, o quanto a tristeza repousou no coração de Jesus, porque ele era o próprio avivamento, ele é aquele que através dele faria a remissão das nossas vidas, é aquele que faria a nova aliança dos seres humanos, da raça humana com Deus. Ele veio em missão, e ele estava aqui, porém ele não foi percebido. A maioria daqueles da qual ele esperava que o reconhecessem como Filho de Deus, não o reconheceram. Mas quem reconheceu? Cegos. Quem reconheceu? Prostitutas. Quem reconheceu? Pessoas que eram totalmente divorciadas de uma qualidade espiritual para reconhecerem a ele como o Filho de Deus. E assim tem sido, infelizmente. Muitos de nós que dizemos que entendemos a palavra, que conhecemos a palavra, muitas das vezes nós temos sido como estes religiosos, onde Jesus, ele tem querido ser visto através das nossas vidas, no nosso meio, mas ele passa desapercebido. Numa reunião como esta, simples, comum, ele pode estar passando, a presença dele pode estar sendo manifesta aqui, mas por nós não darmos crédito a isso, não ocorre aquilo que eu estou instigando vocês a crerem, que o reavivamento está dentro de nós, porque nós não colocamos para fora de nós aquilo que Jesus obteve desse homem. E Jesus lhe assegurou: tu estás vendo? É esse que te fala. Muitas das vezes a palavra que eu estou a ministrar é Jesus, é esse que te fala. Talvez Jesus você não esteja vendo ele fisicamente, você poderá ter uma visão de Jesus aqui do meu lado, mas se você assim não tiver, da mesma forma ele está sendo disponibilizado, ele está sendo expressado, ele está sendo verbalizado. Jesus, ele está sendo verbalizado. Neste momento eu estou falando de uma passagem onde Jesus era o protagonista diante de um cego, e também diante de líderes religiosos que não acreditavam, que não criam que ele era o Filho de Deus. E ele diz assim: eu vim a este mundo para julgamento. Não é para um julgamento de condenação, mas é para dizer: olha, era para vocês que eu tinha vindo, mas vocês não me receberam. Então agora eu estou me disponibilizando, me doando. Não que Deus não receba os religiosos, não que Deus não queira que eles sejam salvos, com certeza sim, estamos vivendo no período da graça e da misericórdia do Senhor, mas ele estava dizendo: mas então eu estarei me disponibilizando para os cegos, para aqueles que realmente não teriam o mínimo de condições de me enxergarem, mas eles estão me percebendo, porque eles sentem que alguma coisa de diferente está diante deles, porque um cego não consegue enxergar, mas ele ouve. E por ele ouvir, alguma coisa fez ele acreditar. E essa alguma coisa é o que impulsionou muitas pessoas a viajarem, reiterando o que eu disse, distâncias, porque elas foram impulsionadas, algo atraiu elas. Pessoas que eram cegas, amados, eram atraídas pelo Filho de Deus, para o avivamento, para a libertação, para tirá-las do cativeiro. O que Deus está querendo dizer nesta noite? Deus está querendo tirar a tua vida, a minha vida, a nossa vida do cativeiro de só crermos se nós enxergarmos. E Ele não disponibilizou para você receber um milagre por aquilo que você vê, mas Ele te disponibilizou a fé, que é você não ver, mas você sabe que você disponibilizando ela, que ela não é palpável, mas ela é respondida por Deus quando nós damos ela de volta ao Senhor. A fé, ela tem que ser devolvida a Deus, para que haja um reavivamento. O reavivamento, amado, ele não virá
por simplesmente haver um acontecimento sobrenatural, mas ela virá quando nós acreditarmos que aquilo que nós buscamos para haver um despertamento, um encorajamento, para que nós rompamos. Quantos de nós estão com ministérios travados? Quantos de nós não sabem nem o seu chamado, o seu propósito, não sabem nem por que nasceram, porque existem neste mundo? Muitos de nós não foram nem despertados para isso. Então tudo isso está como se fosse numa caixa preta dentro de nós. Nós precisamos abrir, nós precisamos querer abrir algo que está dentro de nós, amado. Tudo isso que vocês veem como um livro sagrado, como a Bíblia, tudo isso está na pessoa do Senhor Espírito Santo, disponibilizado dentro de nós. Então nós não perderíamos tempo, amado, com tantas coisas externas que nos entristecem. Nós deveríamos buscar o Senhor enquanto se pode encontrá-lo. Haverá um tempo que o Espírito Santo será retirado da terra, e aqueles que ficarem, como que eles ficarão? Porque é o Espírito Santo que nos dá a certeza, a convicção de que Jesus, Ele é real, de que realmente Ele já veio o Messias, que já houve a primeira vinda dEle, e que está sendo preparada a segunda vinda dEle. E com essa volta dEle, daqui a um tempo, nós estaremos com Ele. Aqueles que forem os justos, os vencedores, estarão com Ele no milênio. Não serão todos aqueles que estarão com Ele no milênio. Você já leu sobre isso? Já estudou sobre isso? Só aos que vencerem herdarão o direito de reinar com Ele no milênio. Nós achamos que por termos levado uma vida comum, simples, termos aceitado Jesus, que todos nós somos escolhidos para reinar com Ele. Lê do engano, grande engano, todos pensarem assim. Eu sou da convicção que só os que vencerem, só aqueles que perderem a sua alma, está lá, ganharão o direito de reinar com Jesus no milênio. Então entenda que muitas das vezes nós estamos estagnados espiritualmente, não porque simplesmente estamos debaixo de opressão. Muitas das vezes o diabo já até nos deixou quieto, porque ele já entendeu que nós mesmos estamos enredados por nós mesmos. Porque eu dizia terça-feira, nós temos que derrotar o maior daqueles opositores, é o nosso eu, o nosso orgulho, o nosso ego. Entenda que o maior opositor para que você não vá bem, para que você não renda, para que você não usufrua dos benefícios que Jesus conquistou na cruz, é você mesmo. Porque todo aquele que crer, recebe. Todo aquele que não crê, não recebe. Então entenda que o reavivamento, ele depende de você crer. O despertamento seu depende de você crer. Os dons que o Espírito Santo vai lhe emprestar, os dons que Ele vai ativar, a unção que é o poder de Deus, que é a chave. Para você entender, a unção é uma chave. Existe uma porta ou várias portas. A unção, ela seria uma chave para abrir uma porta, para uma cura, para um milagre, para um milagre sobrenatural. Algo além do comum. O que seria algo além do comum? Um milagre. Então Deus, Ele não está aqui falando pela sua palavra apenas para que você obtenha, amado, a sua salvação. Salvo você já está. Mas e aí? E o primeiro amor? E o primeiro amor? Onde fica? Coloca para mim em Apocalipse 2:4. Deus, Ele fala através da sua palavra em Apocalipse 2:4. Deixa eu entrar nesse mérito aqui. Com relação à igreja de Éfeso, o Senhor Jesus, Deus estava a falar isso daqui, ó. Tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Segue. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente virei a ti, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O que significa o candeeiro? O candeeiro sobre uma mesa significa a luz, a claridade. Isso importa dizer que o candeeiro, quando ele está aceso, nós temos luz no local. Então eu tenho discernimento. Se apagar todas as luzes aqui, entrou o Murilo com a sua mãe. Mas se tivesse um breu escuro aqui, eles teriam entrado da mesma forma como a luz está acesa. Eu não teria reconhecido, eu não teria discernimento para saber que é o Murilo e sua mãe que adentraram esse local agora. Mas quando há o candeeiro, quando há uma lâmpada, quando há luz, nós conseguimos ter o quê? Discernimento de quem são
as pessoas. Nós temos discernimento de saber sobre coisas, sobre fatos. E isso estava dizendo o Senhor aos Éfesos: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Ou seja, ele estava falando, volte ao primeiro amor. O que Deus está querendo dizer, nós temos que voltar ao primeiro amor, à primeira paixão. Nós temos que voltar. Você subia monte, sobe monte. Descia para vale, desce para vale orar. Subia, descia, orava, fazia propósito de jejuns, propósito de orações. Ficava dias no meio do mato, mortificando a tua carne. Ficava horas dentro de um quarto, orando a Deus, se santificando para que Deus pudesse melhor lhe usar. Então, o que aconteceu com Éfeso, infelizmente, também tem acontecido nos dias atuais. Não só com a igreja de Éfeso, mas com nós, que perdemos o primeiro amor, perdemos o entusiasmo. Então a gente vem para o culto, começa a bocejar, o inimigo já do sono já pega. O inimigo da inquietação põe as pessoas a andar, ir para o banheiro e sai, começa a andar diante da igreja. Então assim, não vemos a hora do culto acabar, como se aquela pequena penitência, né? Porque para essas pessoas tem sido uma penitência. Vir ao culto é o suficiente para elas serem abençoadas. Não, amado. Você tem que vir por paixão e por amor. Então muitas das vezes nós achamos que o Senhor tem por obrigação de nós estarmos corpo presente, dele nos abençoar. E o Senhor está falando pela sua palavra em Apocalipse 2:4. Voltem ao primeiro amor. Voltem às primeiras obras. Veja na onde nós erramos, na onde nós ficamos enredados, aonde nós caímos num buraco, aonde nós permitimos que houvesse uma mesmice dentro de nós, aonde houvesse assim um sentimento de tanto faz como fez. Tanto faz como fez. Deus coloca esse sentimento no meu coração, que muitos pensam dessa forma e também agem. Tanto faz. E por conta disso, o Senhor, ele repreendeu a Éfeso, a igreja de Éfeso, dizendo para que elas, volta no 5, para que elas voltassem ao primeiro amor. 2:5, filho, 2:5, 2:5, Apocalipse 2:5. E se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Isso quer dizer o quê? Vou tirar o discernimento. Vou tirar. Na realidade, eu fui estudar o que significa retirar o candeeiro. A cidade de Éfeso, ela ficava numa localização, e ali havia um problema no rio que passava em Éfeso. Havia um porto. Então Éfeso, ela foi mudada de localização para facilitar aqueles que chegavam pelo rio, que chegavam até Éfeso. E quando o Senhor, ele se reporta a Éfeso como a título de castigo, se eles não voltassem ao primeiro amor, Deus removeria o candeeiro, removeria a presença dele, faria eles voltar para um local ruim, para uma localização antiga, aonde não tinha as facilidades, aonde não tinha a presença, aonde não tinha o comércio, enfim. Ali Deus estava querendo dizer para eles: vocês voltem ao primeiro amor, para que eu não retire, não remova o candeeiro do meio de vocês. O candeeiro significa a presença do Senhor. Eu não removo o propósito que eu tenho na vida de vocês. Não sei se vocês estão entendendo, mas Deus, ele está convocando a nós: voltem ao primeiro amor, para que nós possamos usufruirmos do reavivamento. O reavivamento é um despertamento, é um desejo de amar a Deus, de adorar a Deus, porque se somos filhos dele, amado, se fomos criados, se a nossa existência é para buscar a Deus, como eu li e preguei domingo passado, a nossa existência, nós estamos aqui para buscar a Deus, não é por outra forma. Não é para nós nos enricarmos, é para nós vivermos e usufruirmos de tudo que ele disponibilizou de bom neste planeta. Mas eu dizia que muitas das vezes as coisas boas, elas são distrações sérias, que vão nos corromper e que vão nos tirar do caminho para o reavivamento.
Na realidade, o que Deus está querendo te traduzir em poucas palavras: Deus não quer dividir você e a mim com o nosso trabalho, com a nossa família, com os nossos filhos, até mesmo com o nosso ministério. Aqueles que amam a música não quer dividir você com a música. Aqueles que amam determinados segmentos que são obras dentro da igreja para o Senhor, até nisso nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos estarmos em distração, permitindo que estas coisas roubem o maior tempo nosso de estadia com o Senhor. Não haverá reavivamento sem buscarmos o Senhor. Não haverá como Deus reavivar a tua vida se você realmente não buscar o reino dele e a sua justiça. Se você viver a sua mera vida, que para você está bom, então esqueça sobre o tal do reavivamento. Porque, pastor, nem sei o que é esse tal do reavivamento. Reavivamento é a presença, é a visitação de Deus na tua vida. É Deus na tua vida, é Deus na minha vida, é Deus na minha família, é Deus nos meus negócios, é Deus dentro da igreja. Porque falar dele, não ter a presença dele, é em vão. Louvarmos, dançarmos, pregarmos, ensinarmos, fazermos teatro, fazermos tantas coisas para o Senhor, e não agradar a Deus, e não buscar a Deus, é vão também. Não adianta nós dizermos que eu preciso fazer a obra. Tem muitos que são muito ignorantes, desculpa a expressão. Eu preciso fazer a obra. Deus, ele precisa fazer uma obra na tua vida primeiro. Muitas vezes a pessoa está no pecado, fumando, bebendo, se prostituindo, roubando, matando, picando. Não houve mudança de vida, não houve transformação. Eu preciso fazer a obra. Não, você precisa se converter. Você precisa permitir que Deus, ele realize primeiro uma obra em você. Porque o parâmetro de Deus, o padrão de Deus é Efésios 3:20, primeiro em você, porque muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, é o que Deus quer realizar através de nós, pelo seu poder através de nós. Primeiro em nós, depois através de nós. Sabe por quê? Nós não estamos aqui para impedir que Deus te use. Se Ele usou um animal, uma mula para falar com o homem, Ele também pode te usar. Pode te usar quando Ele quer, Ele é Criador e Senhor. Agora existe um grande espaço entre você ser uma pessoa de Deus, onde Deus já tratou do teu ego, do teu eu. Sabia que tem pessoas que não baixam a bola? Ela não desce, amado. Ela continua arrogante. E eu percebo, muitas pessoas que estão voltando para o nosso ministério, não tem mudança de vida, não tem transformação. Elas continuam ainda queixo duro, continuam com o nariz empinado, não há transformação. Como Deus pode usar? Ele pode, quando Ele quiser, mas não vai ser sempre, não vai ser habitual. Nós não seremos um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, para que haja um reavivamento pessoal e depois de toda a igreja como coletivo, porque se nós permitirmos que o reavivamento aconteça em nossa vida, se nós realmente pegarmos essa palavra de Apocalipse 2:4 e 2:5, permitirmos nos voltar ao primeiro amor, aquele desejo, e a cada dia nós alimentamos mais, nós queremos mais do Senhor, mais o Senhor, mais o Senhor, atingimos o nível de um reavivamento pessoal. É uma busca incessante, assim como aqueles caras que são alucinados por academia, por musculação, eles não ficam um dia sem fazer musculação. Aqueles que são apaixonados por nadar, não ficam um dia sem nadar. Aqueles que são apaixonados por bike, por fazer corrida, caminhada, eles não abrem mão daquilo, assim como não abrem mão da alimentação. O reavivamento é quando você também não abre mão de pelo menos um período do seu tempo diário, todos os dias também, buscar ao Senhor. Atingido o reavivamento pessoal, nós estaremos com certeza no primeiro amor de volta. Nós teremos voltado ao primeiro amor. E Deus, Ele não vai precisar nos remover, porque Ele falou: ó Éfeso, vocês são praticamente uma igreja perfeita, porém aqui vocês estão pecando. Olha, vocês são prudentes, não deixam qualquer apóstolo, mestres, vocês vigiam sobre a falsa doutrina, sobre os falsos pregadores, mestres. Ó, vocês são perfeitos, Deus está dizendo. Mas Éfeso, mas tem um quê? Vocês precisam voltar ao primeiro amor, buscar mais a mim. Vocês estão agora perfeitos num segmento, mas aqui muito devedor, com saldo devedor nesse segmento, nessa área da tua família, dessa igreja. Assim somos nós.
Então não adianta nós sermos bitolados, nós termos um estilo de vida diário, e nesse estilo de vida diário não existe Deus, não existe a busca, não haverá reavivamento. Então, havendo reavivamento pessoal, nós teremos esse desejo que nós queremos externar, e nós conseguiremos, no bom sentido, entusiasmar, contaminar outras pessoas, e outras pessoas entrarão nesse ritmo, nesse estilo de vida, e elas também atingirão esse clímax, que é não viver sem pensar, não fazer planos sem pensar, não querer estudar, namorar, abrir um negócio, trabalhar, mudar de cidade, fazer qualquer coisa na sua vida, se o Senhor não autorizar, se o Senhor não dirigir. Então, para isso, haverá um reavivamento pessoal, depois um avivamento coletivo de toda a igreja, e aí quem sabe nós teremos condições de ativarmos e alcançarmos todos os moradores desta cidade, e se for da vontade do Senhor, do estado de São Paulo, e se for da vontade do Senhor, da nação brasileira, que há uma promessa de nós exportarmos avivalistas, apóstolos, profetas, filhos de Deus, pessoas que realmente são do DNA do reavivamento, que guardam em si, dentro de si, a natureza de Deus, e conseguirão serem protagonistas de grandes focos de avivamento em outros continentes. Eu, pelo menos, eu quero ser um deles. Não sei você, mas eu sim. Sem a igreja de Éfeso poderia, amado, estar habilitada em muitos segmentos, mas ela perderia o candeeiro. O candeeiro é a luz. Quando se fala em luz, fala-se em revelação. Perderia suas perspectivas e perceptividades, ou seja, habilidades de percepção. Se elas não voltassem ao primeiro amor, elas não obteriam revelações, mistérios do reino, segredos do reino, ela ficaria estagnada. Olhe para a tua vida, que eu olho para a minha. Quero falar da minha e quero falar da tua. Como está a tua vida? Todo dia você está tendo uma revelação diferente? Todo dia quando você, se é que você medita num versículo, Deus ele fala com você? É sinal que, eu acho que o candeeiro já foi roubado, né? Ou nós mesmos sacaneamos, nós mesmos, como se diz, sabotamos a nós mesmos. Por isso que eu digo que o pior Satanás é você mesmo, é o seu eu, é o meu eu, porque nós sabotamos. O candeeiro, nós mesmos temos removido, que é a luz da revelação. Deus ele quer falar por cada palavra, com cada um, coisas que ele guardou para aquela pessoa, não deturbando a palavra está aqui, ninguém pode mudá-la, mas a revelação da palavra, que é a rema, que é a revelação, Deus ele pode dar a cada um interpretações, revelações, segredos para aqueles que o buscam. Então muitas das vezes nós estamos como os religiosos, aí de repente Deus começa num foco a atingir a igreja com acontecimentos sobrenaturais. Aí aqueles que não buscam o Senhor, que não estão debaixo da visão, que não estão querendo um reavivamento pessoal para a tua vida, que é voltar ao primeiro amor, elas começam a olhar e falar, isso não é de Deus, e isso eu acho que não é de Deus. Bom, eu não vou falar que não é de Deus, porque vai que é, mas já começam a dar suas opiniões. Eu acho que isso não é de Deus, eu acho que isso não é necessário, eu acho que isso não é proveitoso, eu acho que não é assim, eu acho que não é assado. E aí começa o quê? Começamos, da mesma forma que os religiosos, a duvidar do Espírito Santo. Sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Deus perdoa, Jesus perdoa, mas quando Jesus estava expulsando aquele demônio, quiseram dizer a ele que ele estava expulsando pelo poder de Beelzebu, como se fosse o líder, o rei dos demônios. Quando nós estamos a fazer uma obra pelo poder do Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo, e existe alguém indecoroso que fala contra aquele mal, isso é uma blasfêmia. Falar contra Jesus e te perdoa, Deus também, mas contra a obra do Espírito Santo, contra a pessoa do Espírito Santo, quanto ao poder do Espírito Santo, quanto aos dons do Espírito Santo, as maravilhas do Espírito Santo,
nós cometemos a blasfêmia. E em relação à blasfêmia, não há perdão, é inferno. É não crer. Aquele povo que não cria, que não creu, e que de fato continuou não crendo em Jesus, que Ele era o Filho de Deus, isso também hipoteticamente não é uma blasfêmia, é não crer que Ele é o enviado. Agora, como que pode aquelas pessoas que oraram, que desejaram pela vinda do Messias, quando Ele vem, não acreditam nele, porque estavam cegas espiritualmente? Por isso que eu li a palavra aqui no versículo 39 de João 9: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que não veem se tornem cegos. Olha, vocês que dizem que são, vocês não são, vocês se tornarão cegos, mas os cegos para eles eu vim. Por quê? Coloquem Marcos para mim, só para vocês verem, Marcos 5, o 6. Marcos 5, 6. No 5:5, e na noite e dia sem repouso, perambulando por entre os sepulcros e pelas colinas, gritando e cortando-se com lanças de rocha. Versículo 6, vendo pois de longe a Jesus, correu e adorou. O que me deixa intrigado, indignado, é que até o gadareno, estou falando daquele que estava possesso de demônios, quando Jesus foi expulsar, havia legião que entrou nos porcos. Até mesmo os endemoniados tinham discernimento espiritual, não estavam cegos espirituais, tinham condições de discernir quem era Jesus. O que eu fico estarrecido é que muitas pessoas estão dentro da igreja, estão vendo o agir de Deus e estão duvidando se é proveniente de Deus ou se é de Beelzebul. E Jesus, Ele passou pelo mesmo que hoje os líderes espirituais que são de Deus, tem os que não são de Deus, passam. Porém, eu quis frisar e anotei aqui, quando aquele homem possesso de demônio viu Jesus, prostrou-se diante dele em adoração e logo foi liberto de sua vida de tormento. Por que eu estou citando principalmente João 9:39? Porque ele veio, e aqueles que viam não tiveram discernimento que Ele era Jesus, mas aqueles que não viam, que estavam cegos, esses tiveram discernimento. Outro exemplo, aqueles que estavam endemoniados, possessos de demônio, quando Jesus desembarcou do seu barco, ali naquela província, naquele lugarejo ali, veio, diz a palavra, que eles atravessaram e foram para a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, veio dos sepulcros caminhando ao seu encontro um homem possuído por um espírito imundo, e esse homem vivia em meio aos sepulcros, e não havia quem o conseguisse dominá-lo, nem mesmo concorrentes. Muitas vezes já haviam acorrentado seus pés e mãos, mas ele arrebentava os grilhões, estraçalhava algemas e correntes, ninguém tinha força para detê-lo. Alguém totalmente possesso, alguém que o povo tinha medo e fugia dele, mas quando ele se depara com Jesus, com o Filho do Homem, com o Messias, ele reconhece, se prostra e o adora. Agora, como que pode nós, religiosos, batizados com o Espírito Santo, batizados, nascemos de novo da água e do Espírito, somos ofertantes dizimistas, participamos da ceia, picamos o cartão nos dias de culto, mas quando Deus está falando pela sua palavra, Deus está vindo com a sua palavra, como Ele estava indo em direção a esse homem possesso de demônio, e não há adoração, não há libertação, não há curas, alguma coisa está errado. Qual é a coisa que está errada? Falta poder de Deus na sua palavra, falta a presença de Deus na sua palavra, falta a glória de Deus na sua palavra. Quando eu estou a ministrar a palavra, falta a pessoa de Jesus, falta a pessoa de Deus, falta o poder do Espírito Santo para que você creia. Esse homem totalmente possesso, quando Jesus se dirigiu em direção a ele, o que ele fez? Ao avistar Jesus, ainda de longe correu e atirou-se aos seus pés, e clamou aos berros, versículo 7, que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Suplico-te, por Deus, que não me atormentes.
pois Jesus já havia ordenado: sai deste homem espírito imundo. Todavia Jesus o interrogou: qual é o teu nome? Respondeu ele: meu nome é Legião, porque somos muito. Então entenda, amado, esse homem foi liberto, mas houve um reconhecimento de alguém endemoniado da pessoa de Jesus. Entenda que Jesus, ele está sendo ministrado por esta igreja. 10 anos eu, mais 4 de outro ministério, 14 anos eu ministro Jesus. Não fico ministrando história, porque história, com todo respeito, se não for por revelação, ela não muda a vida, não muda cativeiro. Estou querendo dizer para você que o que você precisa para romper em todas as áreas da tua vida se chama o Senhor Espírito Santo. Se chama Mateus 6,6, teu quarto. O teu quarto te chama. Deus está ansioso para receber a você e mudar o teu cativeiro. Como bem ministrado pelo nosso irmão Casagrande, o apóstolo Casagrande, ele pregou sobre a vara da amendoeira que estava dentro da arca da aliança. Em uma única noite, onde ela foi colocada na presença, ela floresceu, Deus deu seus frutos e frutos comestíveis maduros. Isso importa dizer que o reavivamento, amado, está na pessoa de Deus, está na pessoa de Jesus. Você fica tentando achar estratégias para ganhar dinheiro, para trabalhar, para fazer isso, para fazer aquilo. Se você entrar na presença, Deus pode transformar 10.000 dias num mês, numa semana, num dia, numa hora, num minuto e num segundo. Nós aprendemos aqui que para uma árvore de amêndoas, de amendoeira, ela crescer, demora 3 anos e meio, dá 1000 dias. Isso quer dizer que 1000 dias Deus transformou numa única noite, porque alguém se meteu a crer, a ter fé e buscar o Senhor. Reavivamento é voltar ao primeiro amor, coisa que está faltando para a tua vida. Sabe por que você está amargurada como um véu? As pessoas te irritam, os acontecimentos te irritam, te entristecem. As pessoas até não estão fazendo nada contra você, nem estão falando nada, e você está indignada. Quem está errado? Essas pessoas, essas circunstâncias ou você? Você, eu. Porque se nós não conseguimos nos manter na presença de Deus, sem perdermos a presença dEle em nós, porque se essas coisas nos atingem, nos afligem, nos tiram, como se diz, debaixo da presença do Senhor, é porque não que essas pessoas, estes fatos não existiram, não aconteceram, não estão errados, mas errado maior e precisando de uma transformação, mudança, somos nós. Por quê? Porque nós não estamos conseguindo nos superar. Essas coisas nos abalam ainda. O nível que Deus quer dessa igreja é um nível de rompimento, e só é possível quando nós buscamos o reavivamento, o primeiro amor. Está desabando lá, deixa desabar. Disse que vai morrer, diz: não vai morrer, eu creio, meu Redentor vive. Não há nada difícil, impossível diante de Deus. Então quem vive na presença, vive a palavra. Quem vive a palavra, vive a revelação. Ele crê que Deus vai fazer a manutenção, que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, ele não será atingido. Ele crê porque ele lê na palavra e ele acredita no que a palavra fez com que os seus olhos lessem, tipo: mal algum chegará à tua tenda, que está lá no livro de Salmos. Ele crê que mal algum chegará à tua tenda, mal algum chegará às tuas finanças, mal algum chegará à saúde dos teus filhos, da tua família, mal algum chegará à tua empresa, ao teu emprego, aos teus negócios. Ele crê. O reavivamento é voltar às origens de você crer. Mas olha, está caindo o cabelo, mas eu creio que eu fui curado. Mas olha, o exame está apontando tal coisa, mas eu creio que já fui liberto, eu creio que já estou curado, eu creio que já foi recriado o órgão dentro de mim, eu creio. Não, mas o seu pulmão, mas o seu coração, mas os seus ossos, mas isso e aquilo, eu creio. O que é reavivamento? É sentar em cima da palavra. Sabe o que é crer? É confessar a palavra. Sabe o que é confessar a palavra? Você acreditar no que ela diz, para o qual ela foi escrita. Confessar a palavra é crer, crer é confessar. Quando eu confesso a palavra, eu estou crendo na palavra. Quando eu estou confessando, eu estou crendo. Quando eu estou crendo, eu estou confessando.
Então confesse. Maior é o Senhor que está comigo do que o que está com eles aí fora. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará em vão. Em vão. Antes ela cumprirá o propósito, significa o desígnio para o qual ela foi criada. Se está dito, está dito. Coloca para mim Atos 16, 17. Atos 16, 17. Veja o quanto que as pessoas do passado não acreditavam em Jesus. Ele estava presente e não criam nele. O avivamento estava ali. Aquele que veio e disse essa expressão: arrependam-se porque é chegado o reino dos céus. Aquele que veio refazer a aliança, aquele que veio refazer o pacto com a humanidade. Arrependam-se, mudem de mente. Vamos voltar à origem, aonde lá no Éden, Deus os criou para serem dessa forma. Porque nós tínhamos a habitação de Deus, o Espírito de Deus, dentro do homem. O homem caiu, o Espírito de Deus saiu dele. Ficou ele um ser vivente apenas, alma e corpo. Com a morte e ressurreição de Jesus, lá em João 20, 22, sobre os 120 que estavam buscando o Senhor, em unidade, em oração, o Espírito vem sobre eles, e o Senhor sopra o Espírito sobre eles, e eles recebem a vida, recebem o Espírito. Daí o mesmo Jesus diz: agora ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido com poder, com a virtude. Aí eles receberam o poder, o batismo de fogo sobre eles. Assim Deus, Ele quer fazer conosco, amado. Que nós fiquemos dentro do nosso quarto, que nós fiquemos dentro dos nossos aposentos, até que do alto nós sejamos revestidos. Mas eu sou batizado com o Espírito Santo, mas então se apagou o fogo do teu espírito, o teu entusiasmo, a tua motivação. E se apaga como? Quando nós começamos a murmurar. Nós começamos a murmurar, a reclamar, a não olhar mais para Jesus, e olhamos para as adversidades, para as circunstâncias, e nós começamos a tombar, nós começamos a cair, nós começamos a enfraquecer, começa-se uma estagnação espiritual acontecer em nós, a ponto de nós não desejarmos nem mais sermos chamados de crente. Esses dias estavam no meu Face pessoas que já pertenceram a esse ministério. Sabe o que eles estavam cantando? Não deixe o samba apagar, não é? Acabar. Só no pagode, cerveja para baixo, só o sangue. Como que estão essas pessoas? Desviadas do caminho do Senhor. Aquilo entristeceu muito o meu coração. Agora imagine o coração de Deus. Eles deixaram o fogo se apagar, o candeeiro foi retirado, e eles não quiseram voltar ao primeiro amor. Lógico, sem a força do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem as misericórdias do Senhor, não há como nós retomarmos naquele lugar que nós estávamos. Porque aqui em Apocalipse 2, volta no 2,5. Apocalipse 2,5, depois a gente vai aqui. Lembra-te, pois, de onde caíste? Aí as pessoas vêm buscar Deus dentro da igreja. Não, você tem que buscar Deus no plano espiritual, onde você caiu. Aonde está Deus? Sentado num banquinho. Aonde está Deus? Sentado. Está no banquinho, pastor? Então está sentado numa pedra. Aonde está Deus? Não está no banquinho, nem sentado na pedra, está em pé, mas lá onde tu caíste, lá onde você rejeitou, onde você negou disponibilizar os seus dons, o seu talento, lá onde você refutou, lá onde você desistiu, se acovardou, é lá que Ele está. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Ou seja, aonde você caiu, aonde aconteceu alguma coisa que te desmotivou, confessa, se arrepende e volta ao primeiro amor. Ou seja, volta lá naquilo que disse Isaías 6,8: eis-me aqui, envia-me a mim. Não importa o preço que tenha que pagar, porque preço maior foi o Senhor que pagou. Se eu morrer no meio desse preço que eu estou pagando, eu estarei glorificando ao Senhor. Assim como um animal, quando ele é morto e é cedido para virar bife. Quem comeu bife hoje? Carne, eu comi. Ou de frango ou bovina. Aquele animal, ele glorificou o Senhor. Por que ele glorificou o Senhor?
porque ele foi criado para nos alimentar. Hoje quem tomou um suco de laranja, espremeu a laranja, foi cortadas várias laranjas no horário do meu almoço, eu tomei suco de laranja. Aquela laranja, ao ser cortada, espremida e dado o seu suco para o bebê, ela glorificou o Senhor, porque ela foi criada para aquele propósito. Então, o que o Senhor fala? Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e se não, brevemente virei a ti. Ou seja, Ele vai vir, e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Ele diz que Ele vai remover. Ele está dizendo: Éfeso, igreja perfeita em quase todos os quesitos, só tem que voltar ao primeiro amor. Aí a gente pode estar se movendo aqui em milagres, amado. Pode estar chovendo ouro, pode estar vendo milagres. Bom, se Deus está operando milagres, é sinal que nós estamos no primeiro amor. Eles estavam fazendo muita obra aquela igreja. Como em Apocalipse, Deus escreve sobre as 7 igrejas, as 7 cartas. Uma delas, Éfeso. E Ele escreveu para Éfeso: você está quase que perfeita. Você é muito boa nisso, você é quase perfeita nisso, você é boa nisso, você está acima na média disso. Mas no quesito primeiro amor, então não adianta nós querermos fazer a obra. Muito mais Deus quer primeiramente você com Ele e Ele com você. Vocês estão entendendo? Volta lá em Atos 16, 17. Nós vamos estar diante de uma passagem onde Paulo e Silas estavam a pregar o Evangelho na Ásia Menor. E eles foram pegos, presos e levados em prisão. Então, por que eu estou dando como referência essa passagem? Para que vocês entendam o que os religiosos da época não percebiam, não tinham discernimento. Não tinham discernimento que Jesus era Jesus, mataram Jesus. Depois ele deixou os seus apóstolos, os seus discípulos. Depois eles passaram a operar através do poder do Espírito Santo no nome de Jesus, fazendo sinais, prodígios, tal como Jesus fazia. E continuou ainda a cegueira espiritual, as escamas espirituais dos fariseus, dos líderes religiosos da época, não foi o suficiente para eles entenderem que aquilo era a obra de Deus, que era Deus operando, que era Jesus operando, que de fato eles cometeram uma atrocidade, que aquele a qual eles deveriam ter poupado, eles não pouparam, mas mataram. Preferiram solta Barrabás e mata Jesus, eles preferiram matar o Filho de Deus. E mesmo assim não caiu a ficha, continuou-se a cegueira espiritual na vida dos líderes religiosos, qual seja, a ponto deles pegarem os discípulos de Jesus e também aprisionarem, porque eles entendiam que eles estavam perturbando a ordem. Vamos ler a palavra. Vamos no 20, depois volto para o 17, 16, 20. E apresentando-os, vai no 18, 16, 18. Eu quero voltar no 17 depois. E fazia isto por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Não, vai no 17, mas não vai ter jeito. É que eu queria guardar o 17 como um trunfo. Havia uma moça que ela estava seguindo a Paulo e a nós. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: são servos do Deus Altíssimos, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. Guarda aí. Essa moça, ela tinha um espírito de adivinhação. Logo em seguida, Paulo repreende o espírito de adivinhação da vida dessa moça. Pegam Paulo e Silas e levam eles e aprisionam eles. Então você percebe novamente que uma moça com espírito de adivinhação, que não é a pessoa adequada para reconhecer as obras de Deus, que Deus estava na vida de Paulo e Silas. Eu estou querendo dizer que ela não tinha qualificativo espiritual para dizer, mas ela teve discernimento de que Paulo e Silas eram de Deus, porque ela disse, dizendo: são servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. Segue. E fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saias dela. E na mesma hora saiu. Vai até o 20, né? Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido,
prenderam a Paulo e Silas e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. No 20. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, estão perturbando muito a nossa cidade. Entenda que a falta de discernimento nos faz tratar homens de Deus, servos de Deus, como pessoas que estão perturbando a nossa cidade. Pessoas que estão perturbando a nossa cidade. Vocês veem o que ocasiona a falta de discernimento espiritual? Deus operando através de Paulo e Silas, fazendo sinais, prodígios. Alguém que não tem qualificativo, uma moça, que ela é movida por um espírito de adivinhação, ela tem discernimento para dizer: o que vocês estão fazendo com eles? São servos de Deus, estão praticando o evangelho, a obra de Deus. E agora, pessoas mais alucinadas no 20, que eles pegam a Paulo e Silas, levam diante dos magistrados, e eles são apresentados numa praça pública, dizendo que eles estão perturbando muito a nossa cidade. Por isso que eu dei como tema: como um reavivamento pode passar desapercebido. Passou na época desses homens. A pessoa de Jesus passou desapercebida. No entanto que eles estão lá, almejando, desejando pela vinda do Messias. Mal eles sabem que agora essa próxima vinda não é a primeira, mas já é a segunda. Então, a falta de busca ocasiona uma frieza. Nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos a paixão por Cristo, e nós tornamos a obra de Deus uma religião. Mesmo que você vai fazer visita, vai orar, vai fazer isso, aquilo outro, pode se tornar numa religião, e Deus abomina. Até mesmo aquilo que parece ser lícito se torna abominável diante de Deus. Porque em primeiro lugar, nós temos que buscar o Senhor, a sua presença. E se formos fazer alguma coisa, que seja por revelação, por direção do Senhor. Porque tudo aquilo que achamos que é bom, é abominável diante de Deus. Nem tudo que é lícito é o que Deus quer para a tua vida. Nem todas as coisas, amados, cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Porque quando você não busca a direção, nós estamos por aquilo que nós achamos que é correto. E aí que ocorre os desconfortos na nossa vida. Tomamos decisões precipitadas, direções erradas, errôneas. E tudo isso ocorre por culpa exclusivamente nossa. A sua vida é consequência daquilo que você plantou. Eu costumo dizer, e agora eu vou dizer por muitos anos, que a terra só pode dar, como eu disse domingo, o fruto da semente que você plantou. Se você plantou semente de melancia, não vai colher mamão, nem abacate, e nem melão. Assim é a nossa busca em relação a Deus. Nós só teremos por fruto daquilo que nós plantarmos diante do Senhor. Não há como nós colhermos da onde nunca nós plantarmos, ceifarmos, colhermos de onde nunca nós semeamos. Só Deus pode isso, está no livro de Mateus. Só Deus tem essa habilidade, esse poder, essa condição, porque Ele é Deus e Senhor. Mas você e eu não. Então entenda que, como pode um reavivamento passar desapercebido? Estava passando. Paulo e Silas, homens de Deus, fazendo a obra do Senhor. Alguém que não tinha o mínimo de condição de reconhecer que essa obra era do Senhor. Uma adivinha, alguém pouco provável, mas ela reconheceu. São servos de Deus, estão fazendo a obra de Deus. Agora, magistrados, líderes, pessoas de muito estudo, os fariseus, não conseguiam ter discernimento. Por quê? Porque não estavam buscando de maneira correta ao Senhor. Porque todo que busca, encontra. Desde que seja de todo o coração, desde que seja de toda a alma, desde que seja de todo o entendimento. A maneira errada, Isaías 29:13, é buscar o Senhor da boca para fora, louvar a Ele da boca para fora, adorar a Ele da boca para fora. Eu vou fazer, eu vou agora, nós estamos juntos, e não estamos nada. A hora do vamos ver, cadê? Essas pessoas, diz a palavra, louvo e adoro apenas da boca para fora, mas seu coração está distante de mim. São pessoas dúbias, de coração fingido. E há como Deus corrigir isso? Buscar o Senhor, se arrepender e dizer: é aqui que eu caí.
eu sou assim. Não, ali em Apocalipse 2,4, veja onde tu caíste, se arrepende, para que eu não venha e retire do meio de vocês o candeeiro. Significa, arrepende-te, confessa, admite os seus erros. Eu tenho que admitir os meus erros. E ali aonde eu caí, aonde eu fiquei, não é de localização, espiritualmente tu vai aonde aconteceu o fato que te destruiu, que te colocou para baixo, que te derrubou, que passou a perna em você, que deturbou o teu chamado, o teu ministério. É lá, naquela condição, tu vai expressar, vai confessar, vai se arrepender, e lá o Senhor vai manter o candeeiro, que significa a revelação de Deus para a tua vida. Vai manter o que? O discernimento espiritual. Vai manter o que? Eu chamo de, é uma palavra diferente aqui que eu anotei, habilidades perceptivas. Ele vai manter as habilidades perceptivas. Porque se você não tem percepção das coisas, você erra. Se você não tem percepção das coisas, você transgride. Se você não tem percepção das coisas, você troca o certo, o que era de Deus, por aquilo que supostamente vai te render mais, mas não é de Deus. Mas lá na frente Deus vai te provar que você vai perder muito mais do que se você tivesse tomado uma direção, tivesse tomado uma posição, uma conclusão e uma decisão pela direção de Deus. Quantos de nós mudam de cidade? Mudam de namorado como se muda de roupa, de noivado, de noivo como se muda de roupa, de marido, mulher como se muda de roupa, muda de ministério como se muda de roupa, e as pessoas vão tudo sem direção. E nós como líderes, nós temos que permitir que essas pessoas venham, porque a igreja é inclusiva, só que as pessoas não querem ouvir a verdade. Na realidade, deveria entrar e passar por um gabinete, e a pessoa, ou eu, ou pessoas como eu, teria que ser bastante espiritual, buscar no Senhor discernimento e falar: fulano de tal, conta o teu caos, conta a tua vida. Não, conta a verdade, o Espírito Santo conta a verdade. Aí a pessoa conta a verdade, aí facinho, pelo Espírito Santo, tu vai dar a conclusão para ela. É o seguinte, tu vai lá, conserta, faz isso, aí você volta, porque daí tu está debaixo da bênção. Não adianta a gente ser bonzinho e querer acertar daqui para frente, se o nosso passado nos condena, porque ele vai nos alcançar de novo. Fruto daquilo que nós plantamos no passado, se não for arrependido, se nós não nos arrependermos, não confessarmos, nós não obteremos misericórdia. Não, eu já aceitei Jesus, estão perdoados todos os meus pecados. Em tese sim, em tese não. Por que há reflexos do passado? Você aceitou Jesus e não é liberto? Aceitou Jesus e ainda padece de enfermidades? Então quer dizer, alguma coisa precisa acontecer a mais. E essa coisa a mais é dentro do quarto. Amém? Deixa eu prosseguir e concluir. Coloca para mim Mateus 13, 10 até o 15. Mateus 13, 10 até o 15. Quando nós perdemos o primeiro amor, o nosso coração se torna insensível. Pode ver a sua vida. Todas as burrice que você fez, todas as decisões erradas, foi porque o seu coração, você não teve um coração sensível. Você tinha um coração insensível. Você não tinha as habilidades perceptivas, de percepção para entender o que é certo do que é errado, o que é de Deus daquilo que não é de Deus. E eu quero reiterar tudo isso que eu estou dizendo através dessa passagem. E chegando-se ele, os discípulos perguntaram-lhe: por que lhes falas por parábolas? Segue. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles, calma, volta, calma. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas,
Porque eles vendo não veem. De novo, ó. Eles vendo não veem, não enxergam. Ouvindo não ouvem, nem entendem. Que doideira, hein? E neles se cumpre a profecia de Isaías, está em 6:9, que diz: ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis, e de maneira alguma percebereis. Ele estava dizendo, repetindo aqui o que estava em Isaías 6:9 já, algo do passado. O profeta Isaías já profetizou que isso iria acontecer. Ouvindo ouvireis, e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis. Sim, vendo vereis, estou vendo, estou enxergando, e de maneira alguma percebereis. É o que ocorre. Por isso que o tema é: como um reavivamento pode passar desapercebido? Vendo, não entendo, não percebo. Ouvindo e vendo, não percebo, não entendo. Segue no 15, que é o que eu quero. Porque o coração deste povo se endureceu, e com os seus ouvidos ouviram tardamente, e fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Porque o coração deste povo endureceu. Afirma que aquele que não pode ver tem o coração insensível. O insensível de coração, ele pode ter uma história com Deus, mas não se manteve atualizado quanto ao que Deus está fazendo. Quando é que nós não nos mantemos atualizados? Vem, ouvindo, volta lá no 14, para que não fique nas minhas palavras. Ouvindo ouvireis, de maneira alguma entendereis. Ouvindo, estou ouvindo, mas não estou entendendo. Deus está falando, mas não estou entendendo. Vendo vereis, de maneira alguma percebereis. Estou vendo, mas não percebo, eu não percebo aquela visão que Deus me deu. Eu não tenho discernimento, eu não consigo ter discernimento, eu não tenho interpretação, não tenho entendimento, eu não tenho a revelação, eu não sei o que significa isso. A falta de nós entendermos e percebermos, quando ouvimos a voz de Deus, quando vemos o que Deus está nos mostrando, e nós não conseguimos entender e nem perceber, é porque nos falta voltar ao primeiro amor. A falta de Deus, a falta de presença nos deixa cegos novamente. Mesmo vendo, a gente não entende. Mesmo ouvindo, a gente não percebe, ou não entende, não percebe. Ouvindo e vendo, a gente não percebe e não entende. Por falta do quê? De buscar e encontrar. Manutenção, reavivamento sem busca pelo Senhor, sem tempo com o Senhor. Você é um religioso, eu sou um religioso. Eu estarei enquadrado aqui: ouvindo ouvireis e de maneira alguma entendereis, e vendo vereis e de maneira alguma perceberei. Agora adianta eu ouvir e não entender? Adianta eu ver e eu não perceber, e eu não ter interpretação, e eu não ter a revelação do que Deus está me mostrando? Adianta ter sonhos, visões? Adianta as pessoas falar assim diz o Senhor, e falam um monte de coisa, tipo um histórico, conta uma história, conta uma parábola, e você não entende? É o que Jesus está dizendo, por parábola. Você entende que como um reavivamento pode passar desapercebido, se nós não ativarmos, não aguçarmos os nossos dons, não aguçarmos a presença do Espírito Santo dentro de nós, se não tivermos como um estilo de vida, Mateus 6,6, entra, fecha a porta sobre você, e vai buscar o teu Pai que em secreto está, e Ele te responderá. Reavivamento sem busca, sem presença, não existe. Agora, imagine eu que tenho uma responsabilidade, é uma promessa de Deus, de aqui, esta igreja ser, para esta cidade, e para as referências das cidades vizinhas, um foco de avivamento. Eu vou buscar, estou buscando por mim, mas cada um de vocês precisam buscar por vocês. Porque felizmente ou infelizmente, essa igreja, para ser chamada de igreja, ela precisa de membros do corpo de Cristo. E cada um de vocês, se foi destinado para ser o olho, seja um olho que veja.
e que vendo, veja, e de maneira alguma deixe de perceber, mas que você perceba. Se Deus te chamou para ser os ouvidos dessa igreja, ouvindo, que você possa ouvir e entender o que Deus está passando. Deus, Ele amarrou tudo, nós estamos enrolados, não tem como ter avivamento, não tem como sermos chamados de igreja, se todos os membros de Cristo não forem em unidade, porque uma andorinha só não faz verão. Deus chamou a todos nós como membros do corpo de Cristo, destacou a cada um compromisso, um propósito pessoal. E Ele diz, só uma forma, Jeremias 29:13, e buscar-me-ei, me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Mateus 22:37, de todo o coração, de todo entendimento e de toda a alma. Há só uma maneira correta de buscar. Agora, como um reavivamento pode passar desapercebido? É você ouvindo, como vocês estão ouvindo. Deus está falando, vocês estão ouvindo. Aí eu estou que nem um papagaio, pastor, estou prestando uma atenção. Papagaio muitas vezes tem mais discernimento que você, porque ele ouve e consegue repetir. E tem crente aqui que nem posso te comparar ao nível de um papagaio, porque a sua mentalidade é de galinha, só fica ciscando para baixo. O papagaio ainda, ele consegue repetir. E você não consegue nem repetir um versículo, não tem um versículo decorado, não tem a interpretação, nem o conhecimento, nem o entendimento, nem a revelação de sequer um versículo. Nem de João 3,16 você consegue definir o que significa isso. Aí quer chegar diante das adversidades, quer chegar diante de um matagal. Não tem uma motosserra, não tem um machado, não tem um facão, não tem uma bomba, não tem um trator, não tem um cabo de aço, não tem uma corrente, não tem combustível no trator. Vai limpar como? Quer ficar rico? Eu quero ficar rico. Aí vai lá para a Serra Pelada. Como que eu vou para a Serra Pelada? Tem dinheiro para pagar uma passagem? Tem avião, só chega por avião. Tem os apetrechos, tem as ferramentas? Não. Você é um rico pobre, porque você não consegue nem chegar aonde está as riquezas do Senhor. Reavivamento, amado, está tão fácil e tão difícil, tão longe e tão perto. Nossa, está lá na China, está lá no 10º céu, está aqui, ó, um palmo de nós, está na pessoa do Senhor Espírito Santo, pela sua força, pela sua capacidade, pelo teu PhD, pelo teu estudo, pelo meu. Eu estudei mais 10 anos depois de formado. A última pós que eu fiz foi na Fundação Getúlio Vargas em 2006, mais 10 anos depois de formado. Estudei mais 10 anos. Nunca mais estudei, nunca mais fiz mais nada. Só sou dono do meu escritório. Parei no tempo. Confesso, só sou dono. Garanto que um estagiário meu está mais atualizado que eu, porque eu não me atualizei. Não tenho vergonha de falar. Só que aquilo que está plantado dentro de mim, aquilo que foi plantado na rocha, como se diz, na raiz mesmo da rocha que é Cristo, nunca mais eu perco aquele conhecimento, o entendimento do que eu estudei. Eu só não evoluí. E assim somos nós, como um crente. Você não perde mais o que você aprendeu. Só que aí o código já, de processo disso, daquilo, já mudou 500 vezes, as leis já mudaram, já vem agora tudo processo virtual, não tem mais papel, não tem tanta coisa. Se eu não me atualizar, eu fico para trás. Se você não se atualizar, todos os dias, na manutenção, a renovação tem que ser diária a sua busca. Você vai pirar na batatinha. Daqui a pouco Deus levanta um menino de 9, 10 anos, aí o João Pedro, que eu profetizo, e vai passar a perna nos pastores, nos apóstolos, que sou eu e a sua mãe. Se ele também não for levantado, as pedras vão clamar, vai começar a sair som dessas pedras. Dizer que somos filho é uma vergonha, que somos crente é uma vergonha, que somos cristãos é uma vergonha, que conhecemos o Evangelho é uma vergonha, porque nós não praticamos o primeiro maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E te provo que você não ama a Deus sobre todas as coisas, porque o seu cansaço te mantém às vezes na frente de uma televisão, a sua novela te mantém acima de Deus, as suas viagens, os seus dinheiros, seus clientes, seus negócios, seu trabalho, suas horas extras te mantém distante de Deus. Então, ei,
Não tem como servir a dois senhores. Ou há de amar a um e odiar o outro, e odiar outro e amar o outro. Quem é o teu Senhor? Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Ei! Eu queria que essa igreja trabalhe só com campanha. Só quero receber. Então vai trabalhar. Lá você vai receber. Trabalha no teu quarto com Deus, que tu vai receber lá mesmo. Diz que a resposta, a recompensa vem quando você ora. Não adianta eu te conduzir e depois ser reprovado por Deus. Vem cá, eu vou te ajudar a tudo isso. Tenho que ajudar sim. Mas estou ensinando você a não ser dependente de homem e de mulher, de um comedor de arroz e feijão. Você depende só de Jesus. Ele nunca vai te deixar. Pode uma mãe abandonar o teu filho, um pai também sair com outro aí e abandonar o teu filho. Até os seus irmãos de sangue dizer que não quer nada contigo. Pode sua esposa, teus filhos, todo mundo te abandonar. Porém eu, Senhor, nunca te deixarei. Porque aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lanço fora. Venha ao Senhor todos os dias. Venha ao teu reino. Seja feito assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão nosso de cada dia. É diário a sua busca. A sua renovação com o Senhor tem que ser diária. Para de ser mão de vaca, muquirana desgraçado do inferno. É muquirana até na hora de buscar o Senhor. Busca por prestação uma vez por mês. Crente de Santa Ceia. Só no inferno um trem desse. Desculpa. Ai, não posso pecar, Senhor. Estava indo tão bem, desculpa. Eu fico indignado, amado. Dá vontade de quebrar o peão na testa. Deus está dando o chá, a colher de chá, está dando a xícara do chá, está dando a água, está dando o açúcar, está dando o papelzinho, está dando tudo. Toma o chá. Tanto chá que Deus está dando antes dele ir e remover o candeeiro. Volta lá em Apocalipse 2,5. Apocalipse 2,5. Se não, brevemente virei a ti e removerei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Ele está querendo ser luz para você. Ele está querendo brilhar na tua vida. Ele está querendo ser na tua vida. Resplandecer a luz do candeeiro significa a revelação. Ele quer se revelar. Como eu li em Mateus 13:11. Os mistérios do reino Ele quer te revelar. Os segredos do reino Ele quer te dar. As coisas encobertas Ele quer descobrir e te dar. Mas você não busca. Como um reavivamento pode passar desapercebido? Quando eu perco essa noção. Volta lá. Mateus 13:15. Coloca já no 15. Mateus 13:15, ele afirma que aquele que não pode ver tem o coração insensível. É como uma faca sem corte. A implicação de Mateus 13:15 desta afirmação é que o invisível, quer dizer, que o insensível de coração tinha uma história com Deus, mas não se manteve atualizado quanto ao que Deus estava fazendo. Não adianta você ter uma vida com Deus, mas se você não se mantém atualizado, não adianta. Não adianta dizermos que temos uma vida com Deus, se nós não fazemos a manutenção. Deus não quer você apenas de ouvir você falar que você é crente. Deus não quer você aqui apenas para te ver aqui, para dizer estou aqui, para agradar o pastor, o apóstolo, para agradar a Deus. Deus quer usar você. Se eu não me engano, Ele te destinou para ser habitat do Espírito Santo, para ser o templo do Espírito Santo. Se eu não me engano, né? Eu acho que eu não estou enganado. Ele quer morar dentro de você. Um Deus tão grande, tão tremendo, se despiu da tua glória, da tua majestade, de tudo que Ele é, para vir morar dentro de nós. Então aceite, creia, adorne o teu templo, a tua vida. Fuja do pecado, fuja da aparência do mal. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Seja como José, vê que vai pecar, sai pelado correndo. Se a esposa de Potifar catou lá, e você saiu peladão, sai peladão, mas foge da aparência do mal. É mais bonito sair pelado pela rua, ser preso, por achar que você está
estar nessas condições de passar um dia na cadeia do que você pecar. Agora as pessoas descaradamente aceitam a proposta do diabo. Não dizem eis-me aqui para Deus, mas dizem eis-me aqui para o diabo. Seus ouvidos, seus olhos se prestam a ver e a interpretar e a ter discernimento, entendimento daquilo que não é para ver. Ouvem as coisas e mudam o teor das coisas. Vou ler a conclusão. A cegueira ou insensibilidade mencionada nesta noite nem sempre leva ao inferno. Não estou dizendo que vai para o inferno quem não tem sensibilidade. Salvação é uma coisa, estou falando outras coisas. Então a cegueira, mas eu sou um cego, pastor, eu me enquadro nisso. Ok, eu vou para o inferno? Não. A cegueira ou a insensibilidade, eu não tenho a sensibilidade, eu não tenho discernimento, eu não tenho visão, não tenho revelação, não tenho interpretação, não tenho entendimento. Pastor, o que será de mim? Fique tranquilo. A cegueira ou a insensibilidade mencionada por mim nesta noite, nem sempre, tá? Não dá para garantir, leva a pessoa ao inferno. Mas essa falta também não nos leva à plenitude do que Deus tem preparado para nós. Vou repetir, também a falta disso, a ausência da sensibilidade, a ausência de visão, de ouvindo, interpretando o que Deus quer, também não nos leva, a ausência disso não permite nós obtermos a plenitude de Deus, enquanto estamos vivendo aqui na terra. Enquanto estamos vivendo aqui na terra, faltou isso, nós não conseguiremos atingir a plenitude. Amém? Vamos ficar em pé? Eu não sei que horas são, não consigo enxergar lá. Um beijo, pessoal da live. Até domingo, se Deus quiser. Vamos ouvir.